Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, volume 1. Comentário no Salmo 15. Título: Este Salmo de Davi não tem dedicatória que indique a ocasião em que foi escrito. Contudo, é muito provável que, junto com o Salmo 24, com o qual possui semelhança extraordinária, a sua composição esteja de algum modo relacionada com a mudança da arca para o Monte Santo de Sião. Quem tinha o dever de cuidar da arca não era questão de pouca importância, pois quando pessoas sem autorização se intrometeram no encargo, Davi não pôde, na primeira tentativa, levar a arca para Sião, conforme era o seu propósito. Na segunda tentativa, ele foi mais cuidadoso, não só passando o encargo de levar a arca aos levitas divinamente nomeados, 1 Crônicas 15, verso 2, mas também a deixando sob a responsabilidade do homem cuja casa o Senhor abençoara. Estamos falando de Obed-edom, que, com os muitos filhos, ministrava na casa do Senhor, 1 Crônicas 28, versos 8 e 12. Espiritualmente, temos aqui uma descrição do homem que é uma criança avessada na igreja de Deus na terra, e que habitará na casa do Senhor para sempre lá no céu. Trata-se primariamente de Jesus, o homem perfeito, e nele todos os que pela graça são conformados à sua imagem. Divisão. O versículo 1 faz a pergunta e os versículos 2 a 5 dão a resposta. Intitularemos o salmo de A Pergunta e a Resposta. Exposição. Verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A pergunta: Jeová sublime e santo, a quem tu permitirás que tenha comunhão contigo? Os céus não são puros aos teus olhos, e nos anjos tu encontras loucura. Jó 4, verso 18. Então, quem da natureza mortal habitará contigo, tu que és temeroso fogo consumidor? O senso da glória do Senhor e da santidade, que é a sua casa, o seu serviço e os seus servos, provoca a mente humilde a fazer a pergunta solene que está diante de nós. Onde os anjos se curvam com o rosto coberto, como os homens poderão adorar? Muitos que são irrefletidos imaginam que é muito fácil nos aproximar do Altíssimo e que, quando declaradamente se ocupam em adorá-lo, não têm dúvida no coração quanto à aptidão para isso. Mas as almas verdadeiramente humildes encolhem-se sob o senso da indignidade absoluta, não ousando aproximar-se do trono do Deus da santidade, se não for por meio dele, o nosso Senhor, o nosso advogado, que habita no templo celestial, porque a sua retidão permanece para sempre. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem terá permissão para pertencer à casa de Deus, permanecer debaixo do seu teto e desfrutar de comunhão com ele? Quem morará no teu santo monte? Quem será o cidadão de Sião e o habitante da Jerusalém celestial? A pergunta é feita porque é uma controvérsia. Nem todos os homens têm esse privilégio. Mesmo entre os mestres, há estranhos à comunidade que não têm relacionamento secreto com Deus. Com base na lei, o mero homem não pode habitar com Deus, pois não há ninguém na terra que satisfaça as justas exigências mencionadas nos versículos subsequentes. As perguntas no texto são feitas ao Senhor como se nada senão a mente finita pudesse responder-lhes e atender-lhes a consciência inquieta.
Só o Senhor do tabernáculo pode nos informar quais são as qualificações para servi-lo, pois quando ele nos ensinar, veremos claramente só o nosso imaculado Senhor Jesus, e os que são conformados à sua imagem podem se colocar com aceitação na presença da majestade nos altos céus. A curiosidade impertinente deseja saber quem e quantos serão os salvos. Se os que fazem a pergunta, quem morará no teu santo monte, empreendessem meticuloso exame de consciência em relação a si mesmos, agiriam com muito mais sabedoria. Os membros da igreja visível, que é o tabernáculo de adoração a Deus, e o monte da eminência, devem diligentemente esforçar-se para terem a preparação de coração que os qualifica para serem os ocupantes da casa de Deus. Sem as vestes nupciais da retidão em Cristo Jesus, não temos direito de nos sentar no banquete da comunhão. Sem a sinceridade em nosso andar, não somos qualificados para a igreja imperfeita na terra. E certamente não devemos esperar que assim entraremos na igreja perfeita nos céus. Verso 2. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Comentando o verso 2. Aquele que anda em sinceridade, que se mantenha ereto, como aqueles que andam na corda bamba, sem se inclinarem para um lado ou para o outro, ou como aqueles que levam mercadoria preciosa mais frágil em cestas na cabeça, que perdem tudo se deixarem a posição ereta. Os verdadeiros crentes não bajulam como os bajuladores, não zigue-zagueiam como as serpentes, não se dobram meio como os cavalcadores de terra, nem se entortam para um lado como aqueles que têm alvos desonestos. Eles têm a forte firmeza de caráter do princípio vital da graça interior, e sendo íntegros, podem andar com integridade. Andar é de muito maior importância do que falar. Só é íntegro aquele que é de andar íntegro e cuja honestidade é íntegra e pratica a justiça. A fé se mostra por meio das boas obras, não sendo, então, uma fé morta. A casa de Deus é uma colmeia para os obreiros e não um ninho para os zangões. Aqueles que se alegram que tudo é feito para eles pelos outros, até mesmo o Senhor Jesus, e portanto detestam a legalidade, são os melhores praticantes do mundo contra os princípios do Evangelho. Se não estamos servindo ao Senhor positivamente e fazendo a sua santa vontade no ponto máximo das nossas forças, podemos seriamente discutir o nosso interesse nas coisas divinas, pois as árvores que não dão fruto têm de ser cortadas e lançadas ao fogo. E fala verazmente segundo o seu coração. Os nécios no Salmo 14 falavam falsamente segundo o seu coração. Observe aqui e em outro lugar, nos dois salmos, o contraste extraordinário. Os santos não só desejam amar e falar a verdade com a boca, mas também buscam ser verdadeiros interiormente. Não mentem nem sequer no recesso do coração, pois Deus está ali e ouve. Desprezam significados dúbios, subterfúgios, ambiguidades, mentiras brancas, bajulações e logros. As verdades, como as rosas, têm espinhos, mas os homens bons as usam no peito. O nosso coração tem de ser o santuário e refúgio da verdade, mesmo que seja ela banida do mundo ao redor e expulsa dentre os homens. Mesmo correndo todo tipo de riscos, temos que receber o anjo da verdade, pois a verdade é a filha de Deus. Devemos ser cuidadosos em realmente fixar e estabelecer tal princípio no coração, pois a ternura da consciência em relação à veracidade, como a camada veludada de um pêssego, precisa de manipulação suave e, uma vez perdida, será difícil de recuperá-la. Jesus era o espelho da sinceridade e da santidade. Que sejamos cada vez mais conformados segundo a sua similitude. Verso 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Depois dos aspectos positivos, vêm os negativos.
aquele que não difama com a sua língua. Há um modo pecaminoso de caluniar com o coração quando pensamos muito duramente sobre alguém, mas é a língua que faz o dano. A língua de alguns homens morde mais do que os dentes. A língua não é de aço, mas corta, e as feridas são muito difíceis de sarar. As piores feridas não são feitas com o gume da faca em nosso rosto, mas com o lado cego da faca quando a nossa cabeça está virada. Sob a lei, o falcão noturno era um pássaro imundo, e sua imagem humana é abominável em todos os lugares. Os caluniadores são o fole do diabo para explodir as brigas, mas os piores são os que assopram a parte de trás do fogo. Nem faz mal ao seu próximo. Aqueles que refreiam a língua não darão licença para as mãos. Amar o próximo como a nós mesmos nos torna zelosos do bom nome do próximo, cuidadosos para não causarmos danos aos seus bens ou, pelo mau exemplo, corromper-lhe o caráter. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. São nécios, senão patifes, aqueles que coletam bem roubados e os abriga. Na difamação, como também no roubo, o receptor é tão culpado quanto o ladrão. Se não houvesse pessoas que gostam de ouvir fofocas, haveria um fim do comércio de espalhá-las. John Tripp diz que o fofoqueiro carrega o diabo na língua e o ouvinte de fofoca leva o diabo nos ouvidos. O original hebraico, aceita, pode ser traduzido por atura, denotando que é pecado aturar ou tolerar os fofoqueiros. Leve então o indivíduo para fora, diríamos acerca de um bêbado. Contudo, é extremamente questionável que o seu comportamento grosseiro nos cause dano tanto quanto a história insinuante do fofoqueiro. Chame a polícia. Dizemos que flagraremos um ladrão no ato. No entanto, não deveríamos sentir mais indignação quando ouvimos uma fofoca em ação? Cachorro louco. Cachorro louco. É terrível alarido, mas há poucos vira-latas cuja moradia é tão perigosa quanto a língua dos intrometidos. Fogo! Fogo! É aviso alarmante. Mas a língua do fofoqueiro é posta em chamas pelo inferno, e aqueles que a favorecem é melhor remendar os modos ou descobrirão que o fogo do inferno serve para línguas desenfreadas. O nosso Senhor não falou mal de ninguém, mas fez uma oração pelos inimigos. Temos de ser como ele, ou jamais estaremos com ele. Verso 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Comentando o verso 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Temos de ser tão honestos em prestar homenagens quanto a pagar as contas. Dá honra a quem é devido. Temos uma dívida de honra com todos os homens bons. Não temos o direito de entregar o que lhes é devido às pessoas vis que estejam ocupando lugares de posição. Quando homens maus ocupam cargos, é nosso dever respeitar o cargo, mas não podemos violar a consciência a ponto de desprezar os homens. Por outro lado, quando os verdadeiros santos estão na pobreza e passando por aflições, devemos nos condoer de tais dificuldades sem deixar de honrar os homens. Podemos honrar o porta-joias mais tosco em virtude das joias, mas não devemos apreciar as falsas pedras preciosas por conta do lugar em que estão. O pecador adornado com artefatos de ouro e roupas sedosas não deve ser comparado ao santo em trapos, mais do que comparamos a luz fraca de um castiçal de prata ao sol atrás de uma nuvem. O provérbio diz: mulheres feias, finamente vestidas, ficam mais feias ainda, e homens maus com inúmeros bens são piores ainda. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Os santos bíblicos do Novo Testamento regulamentam: de maneira nenhuma jureis, Mateus 5,34. Mas a sua palavra é tão boa quanto um juramento.
Os homens de Deus que pensam que é certo jurar são cuidadosos e reverentes para não se arriscarem demais. Quando as promessas vêm a ser improdutivas, os santos ainda são homens de honra. Aquele que é a nossa certeza segura jurou com dano próprio, mas como ele gloriosamente permaneceu firme à fiança. Que consolo é para nós o fato de ele não mudar, e que exemplo ele nos é, por ser meticulosa e precisamente exato em cumprir as nossas alianças com os outros. Os comerciantes perspicazes podem fazer negócios que causam perdas sérias, mas seja o que for que percam, se mantiverem a honra, as perdas serão suportáveis. Se perder a honra, tudo mais estará perdido. Verso 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Comentando o verso 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. A usura era e é odiosa para Deus e o homem. O fato do emprestador ter parte com o tomador de empréstimo nos ganhos obtidos com o dinheiro é muito adequado e próprio. Mas o homem de bens dilapidar o pobre infeliz, que por desventura obteve um empréstimo, é abominável. Aqueles que oprimem os negociantes pobres, as viúvas necessitadas e outros em situação semelhante, cobrando juros e a taxas intoleráveis, descobrirão que o ouro e a prata que obtêm estão corrompidos. O homem que morará no monte do Senhor tem de sacudir esse pecado como Paulo sacudiu a víbora no fogo. Atos 28, versos 4 e 5. Nem recebe subornos contra o inocente. O suborno é um pecado para quem dá e para quem recebe. Era frequentemente praticado nos tribunais orientais de justiça. Hoje, essa prática é quase desconhecida entre os nossos juízes excelentes. Mas o pecado sobrevive em várias formas, as quais o leitor não precisa que mencionemos. Em todas as formas, é algo repugnante ao verdadeiro homem de Deus. Ele lembra que Jesus, em vez de tomar recompensa contra os inocentes, morreu pelos culpados. Quem faz isto nunca será abalado. Não há tempestade que o demova das fundações. Arraste-o do ancoradouro ou desarraigue-o do lugar. Como o Senhor Jesus, cujo domínio é perpétuo, o verdadeiro cristão nunca perderá a coroa. Ele não só estará em Sião, mas será como Sião, inabalável e firme. Ele habitará no tabernáculo do Altíssimo, e nem a morte nem o julgamento o removerá do lugar de privilégio e bem-aventurança. Recorramos à oração e ao autoexame, porque esse salmo é como fogo para o ouro e como a fornalha para a prata. Poderemos suportar o poder da prova?